Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, a semana passada nós falamos sobre amor e esta semana nós vamos falar sobre amor. O amor é um sentimento, uma expressão que não pode ser explorada em poucas linhas, em poucas palavras, e ele pode ser demonstrado de várias maneiras, de várias formas. Hoje nós vamos falar sobre o amor e a inocência das crianças. A nossa mensagem será ilustrada por duas histórias. A primeira é sobre duas crianças, dois meninos, brincando na frente de suas casas. A brincadeira de meninos geralmente é pular, correr, empurrar, puxar, gritar. A gente vê isso quando vai pegar os nossos filhos na escola. Brincam com bola de papel, jogam com a tampa de garrafa, atiram coisas um no outro. É um barulho terrível. Eles gastam muita energia quando estão juntos. E esses dois meninos brincando na frente de suas casas, sem querer, uma das crianças feriu superficialmente a testa do outro. O pai da criança ferida superficialmente ficou muito bravo. E gritando dizia para o pai da outra criança: "Isso não pode ficar assim. Vou levar o meu filho para o hospital. E quando eu voltar, conversaremos sobre isso." Enquanto isso, o garotinho que estava com a testa sangrando dizia para o seu amiguinho: "Meu pai vai me levar para o hospital. E quando voltar, nós vamos brincar de novo." No coração daquela criança não havia ódio, raiva, vingança, pois ele sabia que o seu amiguinho não havia feito de propósito. Ele sabia que o seu amiguinho gostava dele e que havia uma cumplicidade entre os dois de muitas brincadeiras. E também havia inocência no seu interior. Por que será que esse amor e essa inocência morrem quando nós crescemos? Não que o adulto não seja capaz de amar. Ele é capaz, sim, mas ele tem muito mais dificuldade e a inocência não está presente. Muitas vezes é o adulto que passa para as crianças alguns sentimentos ruins e as crianças absorvem, as crianças aprendem. Em Lucas 18, versículo 15 a 17, um texto conhecido de todos, a palavra de Deus diz assim: "O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles ou a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele." Nesse texto, Jesus fala sobre as crianças e sobre o sentimento puro das crianças. Algumas pessoas acreditando que Jesus tocando nas crianças, elas seriam abençoadas. Outras achando que as crianças não deviam incomodar o mestre. Mas Jesus disse: "Deixai elas virem." Desde cedo, uma criança depende dos seus pais ou responsáveis. Como nós devemos depender totalmente do Senhor em todos os planos, sejam ele material, emocional ou espiritual. Os sentimentos das crianças não foram corrompidos nem deturpados e precisam ser orientados, como nós precisamos mesmo, adultos, ser orientados. E Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que têm o coração como de uma criança, que recebe o reino de Deus com toda sinceridade. As crianças acreditam que existe Deus e o céu. Quando ficamos adultos, deixamos de acreditar. Sim, eu sei que as crianças acreditam em Branca de Neve e Papai Noel. Depois é que elas descobrem que nós mentimos para elas e passam a mentir para os filhos deles. O que eu quero dizer, queridos,
é que elas, na sua grande maioria, têm um coração puro. Corações que vão se corrompendo à medida que crescem. Por isso que Jesus diz que mesmo adultos devemos receber o reino de Deus com o coração de criança, com o coração puro. Mas para que a gente tenha um amor igual ou parecido com o das crianças, é preciso se despir da maldade, da desconfiança que tem sobressaído nos nossos contatos, nos nossos relacionamentos. Nós desconfiamos de todos. Quando nós somos crianças, brigamos para conservar nossos amiguinhos bem perto da gente. Todos nós já tivemos uma ou mais oportunidade de ver uma criança ou nosso filho dizer com orgulho sobre outra criança: ele é meu amigo. A criança tem ciúme dos seus amigos. Mas quando nós crescemos, a nossa briga é outra. Acumular riquezas, posição social, autoridade. E derrubamos quem estiver na nossa frente. O que foi que nós perdemos no meio do caminho? Não podemos deixar de lutar pela nossa sobrevivência, é claro. Não podemos deixar de lutar pelo nosso crescimento, mas nessa luta nós desconhecemos a todos. Aprendemos coisas terríveis para subir de cargo ou de salário. Aprendemos frases que justificam a nossa nova visão do mundo. Primeiro eu, depois o samba. Me desculpem, essa frase é antiga. Muitas pessoas não sabem o que significa. Ela quer dizer, o que importa sou eu, o meu trabalho, a minha função. O resto que se vire. A minha mãe repetia uma frase que até hoje eu me lembro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, se não tem comida para todo mundo, eu vou separar o meu. O que estamos ensinando às nossas crianças? A amar ou a odiar? A se juntar ou a se separar? A outra história, meus amados, chama-se o colar. Um homem, por detrás de um balcão, olhava para a rua que conseguia ver pela vitrine. Ele viu se aproximar da loja uma garotinha que, imprensando o seu rostinho na vitrine, olhava com muito carinho para um colar bem bonito. A garotinha entrou na loja, chegou perto do balcão e, com os olhos azuis brilhando, disse que queria comprar aquele colar para a irmã dela. Quanto dinheiro você tem? Perguntou o dono da loja. A garotinha tirou um pequeno embrulho de papel, abriu e perguntou: isso dá, não dá? São minhas economias de um ano. Eram apenas algumas moedas que ela orgulhosamente mostrava. Ela disse toda feliz: eu quero dar esse colar para a minha irmã mais velha. Desde que a nossa mãe morreu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e ela vai ficar muito feliz com esse colar que tem a cor dos seus olhos. O homem ficou pensativo uns segundos, foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou num papel bonito, fez um laço caprichado e delicadamente disse à garotinha: tome, leve com cuidado. A garotinha saiu feliz, saltitando rua abaixo. O dia ainda não tinha acabado quando uma linda jovem, de lindos cabelos loiros, entrou na loja, colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho e disse: boa tarde. Esse colar foi comprado aqui? Sim, senhora, respondeu o dono da loja. Quanto custou? Perguntou a jovem. Falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da loja, depois de vendido, é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça disse então: mas a minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem respondeu: o colar é verdadeiro, sim.
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita de volta e devolveu à jovem, dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu realmente todas as suas economias e mostrou o amor imenso que tinha no seu coração. Um silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram da face da jovem, enquanto ela tomava o embrulho e voltava para casa emocionada. O amor. O amor é caro, o preço é caro. É caro porque as pessoas têm dificuldades de amar ao outro. E nós recebemos presente todos os dias com amor. Aqui na terra, a nossa vida é um conjunto de coisas que nós recebemos de presente. O ar que respiramos, os filhos que nascem, os livramentos de Deus, as curas, e o maior presente de todos, a graça de Deus, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço foi tão alto e mostrou o imenso amor que Deus tem no seu coração por nós, o sacrifício do seu Filho na cruz. Nós nos emocionamos por um gesto de amor e algumas economias de uma criança. E uma vida dada por nós. E uma vida machucada, maltratada e crucificada por nós. Esse amor é bastante para você? Se as pessoas adultas pudessem pensar e amar como as crianças, teríamos de novo em nossos corações sentimentos mais puros, sem maldade, sem malícia, e estaríamos mais próximos de Deus. E aí esse amor sincero que nós perdemos com o passar dos anos, essa inocência natural de amar as outras pessoas, voltaria a fazer parte da nossa vida como se fosse uma coisa natural. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Muitas vezes queremos ensinar as crianças como se soubéssemos de todas as coisas. Desaprendemos a amar. Elas, as crianças, sabem amar melhor do que nós. Se para sermos salvos por Deus precisarmos desse amor, devemos, queridos, ser criança todos os dias. E Jesus diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Que nada impeça de você entrar no reino de Deus. Que nada impeça do amor viver em seu coração, mesmo com os problemas e as dificuldades que nós temos. Na realidade, não é a idade que nos capacita, é o nosso coração. São os nossos sentimentos em relação às pessoas e a Deus. É a nossa submissão ao Pai Celestial que nos dá a condição de sermos aceitos em amor. É como nós recebemos a palavra de Deus e como nós a vivemos. Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome do amor do Pai Celestial, chamado Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Que Deus nos abençoe. Amém?